Senhor, Criador dos céus e da terra, com esta oração, Senhor, eu vim apresentar a todas as nações, reinos e povos, Pai. Aonde quer que seja uma pessoa triste, abatida, necessitada, precisando, Senhor, de ajuda, o Senhor esteja presente, meu Deus, abençoando a cada vida, a cada alma, em qualquer parte do mundo, meu Deus, desse continente, em nome de Jesus, que estejam todos abençoados em nome do Senhor. Com essas palavras eu venho complementar e com esta oração a todos os povos, a cumprimentar cada vida, Pai, que fazer parte, que compartilhar, que curtir, que ouvir esta mensagem, essas transmissões. Que Deus o abençoe a cada um e que dê a graça, a paz, saúde, felicidade e prosperidade na vida de cada um. A minha Bíblia está aberta no livro de 2 Crônica, no capítulo 1. Eu quero perguntar para você, antes de começar a ler, Deus falou com você? Você já falou com Deus hoje? Como que está a sua vida diante do Senhor? O seu relacionamento entre você e Deus, como é que está? Você já disse para Jesus que amava Ele ou não? Você já disse para Jesus que é unicamente dependente dEle? Aqui nós vamos ver uma palavra em que Salomão pede a Deus sabedoria. Olha bem, lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o poder de Deus. Aqui diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de beneficência com Davi meu pai, e a mim me fez reis em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre o povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar esse tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porque ouvi isto do teu coração, e não pediste riqueza, fazendas ou honra, nem morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria, conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus. Sabedoria e conhecimento te são dados, e dá-te riqueza, e fazendas, e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Olha, essa palavra que Deus diz nesta noite é muito importante para aquelas pessoas que realmente buscam em Deus alguma coisa. Às vezes nós pedimos casa, pedimos carro, pedimos fazenda, pedimos tantas coisas, mas esquecemos de pedir o que é mais importante na nossa vida, que é sabedoria e conhecimento das coisas de Deus. Quando Deus entra na nossa vida e muda a nossa história, Deus faz de nós algo especial. Aqui
Salomão se sentiu uma pessoa acuada, porque ele foi escolhido, ele foi preparado, né, por Deus. Só que ele não tinha o preparamento pessoal de si próprio. Ele não se preparou para ser um rei de Israel. Ele simplesmente é um herdeiro, filho de Davi. E pelo que a gente vê, que a gente ora e a gente lê e tem conhecimentos bíblicos, a gente vê que Davi foi um homem que era muito complicado, mas amante a Deus. E Salomão, seu filho, era um homem que tinha todo o poder, toda a força, todo o conhecimento, né? Mas Salomão não tinha aquele conhecimento de Deus. E quando ele foi consagrado e ungido rei de Israel, ele se sentiu numa situação difícil, porque ele olhava para um país que estava na mão dele, uma multidão que ele tinha que governar, da forma que Deus tinha colocado a Davi. Então o que ele fez? Ele não tinha nenhum conhecimento, porque ele era jovem ainda na sua escolha. Aí ele foi para os pés do Senhor. Hoje nós vemos obreiros que às vezes nem conhecem a palavra de Deus e já quer pregar, já quer fazer. Mas não é assim, irmão. Tem que primeiro buscar em Deus conhecimento e sabedoria. Porque a palavra de Deus, uma palavra errada que você fala, machuca muita gente. Eu, com todos os meus anos de ministério, eu sei que eu falei alguma palavra que não agradou a muita gente, mas eu sei que fiz milhões e bilhões e trilhões de palavras que levaram o povo ao conhecimento do Senhor. Isso é que é o importante. Então, por quê? Quando Salomão se sentiu nessa situação, ele pediu a Deus: Senhor, tu usaste de benevolência com meu pai Davi, e a mim me colocou rei em seu lugar. Olha a responsabilidade que Deus estava entregando na mão de Salomão. Hoje, para a gente entregar uma igreja na mão do obreiro, esse obreiro tem que estar preparado, tem que ter conhecimento da palavra e também ser uma pessoa idônea e temente a Deus e responsável pela palavra, porque hoje 90% dos obreiros são relaxados, que não têm compromisso com a palavra de Deus. Às vezes passa 2, 3, 4, 5, às vezes até um mês sem vir na igreja, e depois quando chega quer oportunidade, quer isso, quer aquilo, quer se aparecer. E não é assim que as coisas acontecem, não é assim que a gente se coloca diante de Deus. Em todos os ministérios acontece isso. Aqui acontece, em todo canto acontece, né? Agora, como nós podemos fazer? Salomão, quando se sentiu naquela situação de uma responsabilidade, quando você é consagrado obreiro, você recebe uma responsabilidade, irmão, e você tem que estar sempre presente na presença de Deus, tem que estar atento às coisas de Deus. Primeiro o reino de Deus, depois os seus afazeres, né? Mas não, o patrão põe o cara pendurado lá na forca e ele agradece. Quando Deus cobra alguma coisa, ele reclama e chora e fala que Deus não cuida dele. Poxa vida, meu Deus, onde é que está? O que está acontecendo hoje com o povo de Deus? É complicado, mas Salomão disse assim: Pai, Senhor, tu usaste de benignidade e benevolência com meu pai Davi, e a mim me colocou rei em seu lugar. Agora, Pai, dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa entrar e sair diante desse tão numeroso povo que o Senhor me colocaste como rei. A humilhação de Salomão foi lá no chão. Ele não pediu fama,
Ele não pediu conhecimento, sabe? Ele não pediu nenhuma coisa que não fosse agradável a Deus. Ele não pediu riqueza, ele não pediu dinheiro, ele não pediu nada disso. Ele pediu conhecimento e sabedoria para poder governar o povo de Deus. O obreiro tem que ter capacidade e humildade para entrar na presença de Deus e buscar de Deus sabedoria para poder ajudar o pastor da igreja, e os irmãos que estão na igreja. O obreiro não é simplesmente bater uma carteirinha, não, gente. O obreiro é levantado para cuidar, ajudar o pastor a cuidar das ovelhas da igreja. Não essa irresponsabilidade que a pessoa não tem compromisso com as coisas. O dia que eu posso ir na igreja, eu vou. Quando eu vou, quero oportunidade. Não é assim. Puxa vida, meu Deus, o que está acontecendo com o povo de Deus hoje? Mas Salomão foi diferente. Quando Deus ouviu aquela palavra de Salomão: dai-me, Senhor, conhecimento, sabedoria, para que eu possa entrar e sair diante do seu povo, governar seu povo, juro que me colocaram como rei. Um obreiro é um deputado, é um secretário, é uma pessoa especial de Deus, gente. Então, Deus ouviu aquela palavra de Salomão e Deus se agradou, Deus se alegrou. E Deus disse: grandes coisas pediste, Salomão, pois não pediste para ti riqueza, honra, nem outras coisas, mas pediste sabedoria e conhecimento. Pois sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E dar-te, olha bem, a benevolência de Deus com o obreiro que é responsável, né? Deus disse assim: honra e glória te serão dadas. Dá-te riqueza às fazendas que antes de ti nenhum rei teve, e depois de ti nenhum rei haverá. Olha bem, quando você se entrega a Deus, Deus abre as portas dos céus para te abençoar. Deus abre as portas dos céus para fazer você um grande homem. Não é com riqueza, com dinheiro, não. Mas Deus deu a Salomão riqueza, honra, verse, sabedoria, conhecimento em toda a área da vida de Salomão. Só que tem um detalhe: tudo quanto Deus te dá, você tem que honrar, você tem que cuidar. Infelizmente, Salomão cuidou tanto assim como a vida. A princípio, nenhum rei houve mais rico que Salomão, e nem haverá até o dia de hoje, até o dia que Jesus voltar. Mas Deus tem algo especial para você. Deus quer te honrar, Deus quer te exaltar, mas para você ser exaltado por Deus, a Bíblia diz que Deus humilha aqueles que se exaltam e exalta aqueles que se humilham. Vai para o vale, irmão, vai para a brecha, desce à casa do oleiro, busca a presença de Deus, permanece na presença de Deus, vive uma vida digna de um servo. Puxa vida, está tão difícil hoje encontrar obreiro com responsabilidade. São poucos. Nós temos obreiro aqui que deixa o serviço 6 horas, 7 horas da tarde e passa na igreja para fazer o trabalho da igreja, o trabalho de Deus. Deus honra essas coisas, Deus ama essas coisas. Mas temos também folgado que não faz nada, se você não buscar ele, não vem para a igreja. Também tem isso, né? Mas glória a Deus por isso. Eu não me canso de buscar nem de fazer, porque um dia, quem sabe, Deus abre a mente dessas pessoas e eles aprendem a servir a Deus, né? Eu
a minha vida é entregue à obra de Deus, a vida da missionária. A missionária trabalha em 2 serviços, às vezes a dia até de 3 serviços, e está sempre firme na presença, na obra de Deus, fazendo a obra, né? Sem reclamar, né? Aí a questão de detalhe, tem muitas pessoas assim, nós temos pessoas assim na igreja, glória a Deus por isso, mas também temos uns folgados, mas glória a Deus, que esses folgados façam parte também da nossa oração, da nossa vida, do nosso amor, porque nós amamos, não importa como eles sejam, nós amamos eles como eles são. Então a gente entende a situação de cada um. Agora, se você quer ser uma pessoa próspera, galardoada por Deus, abençoada, examina a palavra, porque quando Salomão se humilhou e chegou a Deus e disse: Senhor, tu foi maravilhoso, tu foi benevolente, perdoou meu pai, né? E a mim me colocou rei em seu lugar. Eu não tenho capacidade, Senhor, eu não tenho condições. Dá-me então agora a sabedoria e conhecimento para que eu possa governar esse povo do Senhor. Deus se agradou do pedido de Salomão. Será que Deus tem se agradado do seu pedido a respeito da obra do Senhor? Eu quero pregar, eu quero fazer, o funcionário não me dá oportunidade, o pastor não me dá oportunidade. Não é assim. Tem muitos que nem merecem oportunidade, mas que Deus tem condições, a gente dá para que eles cresçam, para que eles apresentem como ovelha de Senhor, humilde, e cresça na obra de Deus. Às vezes, quando a gente fala uma palavra áspera, que nem talvez alguma palavra que eu falei agora, né? Às vezes meio dura, né? Mas é para você o crescimento, o seu conhecimento, para você analisar a sua vida, o seu propósito diante de Deus, como que está a sua vida com Jesus. Será que Deus está agradando daquilo que você está fazendo? Ou você só quer se aproveitar de Jesus e não quer fazer nada? É isso que a gente está falando, irmão. Então, eu creio que vocês entendam que o que eu estou falando é para o crescimento espiritual de cada um que foi consagrado, que foi recebido o azeite sobre a sua cabeça, foi escolhido, irmão. Será que depois de ser escolhido você pode ser descartado? Só se você quiser. Mas se você honrar o azeite que o Senhor Jesus derramou sobre a sua cabeça, você vai ser um obreiro de valor, um obreiro de propósito, de responsabilidade. Às vezes, existe hoje uma coisa no mundo evangélico muito complicada. Se o pastor repreende o obreiro para ele crescer, ele se levanta e sai e vai embora para outra igreja. Lá ele apronta as mesmas coisas e sai e vai para outra igreja. Chega um dia que Jesus volta e ele está no meio do caminho, não vai nem para um canto nem para outro, vai para o inferno. Isso é que tem que entender. Toma cuidado. Você que foi obreiro, examina. Olha, eu na época que eu fui separado obreiro, eu fui humilhado, eu fui massacrado. Só que tem uma coisa, cada correção que o meu pastor me dava, eu dava glória a Deus, porque eu estava aprendendo. Eu estava aprendendo a ser um servo. Hoje, se eu sou o pastor que sou hoje, é porque o Senhor me deu graça e eu fui humilde para obedecer ao meu pastor. Nunca, em nenhum momento, quanto mais bravo o missionário falava comigo, eu recebi aquilo como que fosse um elogio. Mas ao ponto às vezes de falarem para mim: missionário, você não pode ficar sendo humilhado desse jeito. Mas eu não estava sendo humilhado, eu estava numa escola, irmão. Eu estava aprendendo.
eu precisava crescer, e para mim crescer eu tinha que ser assim. Hoje eu sou presidente do Ministério Renovação da Aliança, tenho 30 igrejas fora de Maringá e sou humilde do mesmo jeito que eu era quando eu era com o meu pastor, entendeu? Eu não sufoco ninguém, às vezes eu prego sério, prego verdade, porque eu não estou aqui para mentir nem para enganar ninguém. Não estou aqui para alisar o obreiro também, não estou aqui para ensinar o obreiro a ser um servo de Deus melhor que eu. Eu não quero que você seja que nem eu, irmão, eu quero que você seja muito melhor que eu, entendeu? Porque a cada dia a obra precisa mais de sabedoria, conhecimento, inteligência, todas as coisas que a tecnologia avançou demais. E eu não sou formado em tecnologia, mas eu sou formado na oração e no mover e no poder do Espírito Santo. É Jesus que me ensina, entendeu? Então não tem tecnologia que vai me superar a minha sabedoria entre eu e o meu Senhor. Está entendendo, meu querido? É isso aí que a gente tem que viver. Seja como Salomão, peça sabedoria, conhecimento, seja humilde, seja aquela pessoa. Pastor, o que você quer que eu faça? O que eu preciso fazer? Como que eu faço? Como é que... O pastor está para te ensinar, meu filho. É só buscar. Eu tenho o maior carinho de ensinar o irmão a fazer as coisas para Deus, né? Por isso nós temos mais 30 igrejas fora de Maringá, por causa disso. E todos os pastores da nossa igreja me amam como se fosse meu filho e eu ser o pai deles, né? Eu agradeço muito a Deus e amo os obreiros da minha igreja também. Eu tenho um carinho muito especial para todos eles, não importa qual seja, mas desde o membro, desde o visitante, nós tratamos com carinho, com amor, com fidelidade, assim como Jesus fazia, nós fazemos aqui na Igreja Pentecostal Renovação da Aliança, o tabernáculo da bênção de Jesus. Da onde estamos, Sandra? Rua Pioneiro Antônio Bernardes, número 555 do Jardim de Jesus. Tem uma placa muito bonita na frente. Vem, você olhar na placa, você vai sentir desejo de entrar dentro da igreja, porque Deus é presente aqui conosco, amém? Fica com Deus, que Deus abençoe. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus. Vou estar orando para você novamente, em nome de Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó, Deus de Israel, Tu és o Senhor da nossa força, o nosso baluarte, a nossa vitória. Tu és, Senhor, o nosso escudo que nos livra de todas as situações, de todas as perseguições, todas as armadilhas que se levantam contra nós, Senhor. Tu és o escudo que apara e nos dá paz. Dá-nos, Senhor, agora, Pai, um resto de semana abençoado, próspero, cheio de graça, de paz e de vitória. Jesus, aquelas pessoas que têm sua propriedade para vender, entra com providência, Pai. Agora, Jesus, eu coloco aquela propriedade especial, o Senhor sabe bem quem está no meu coração, ali na Vila Isabel, Senhor. Põe nas tuas mãos santo e poderoso. Prepara um comprador, meu Deus. Quebra todo embaraço, toda seta negativa, tudo aquilo que se atrapalha aquele trabalho, aquela venda daquela propriedade. Entra, Senhor, agora com poder. Tu és o nosso advogado, a nossa justiça, o nosso juiz, e o Senhor vai liberar, Senhor, pelo poder da tua glória. Confirma, Senhor, a venda daquela propriedade hoje e sempre, em nome de Jesus. Senhor, pela madrugada eu quero entregar novamente essa propriedade na palma dos seus mãos, porque tenho certeza que o Senhor é um Deus forte, poderoso e que soluciona todos os nossos problemas, em nome de Jesus. Ficam com Deus, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até domingo, em nome de Jesus.